Então, eu achei que seria importante a gente lembrar que cantando, dançando, passando sobre o fogo, nós seguimos num contínuo o rastro dos nossos ancestrais. Isso é tradição. Quando a gente canta, dança, suspende o céu, quando a gente levanta poeira no terreiro, quando a gente canta para curar uns aos outros, quando a gente canta simplesmente para saudar o dia, a chuva, o sol, tudo isso é a continuação do que nós recebemos dos nossos ancestrais e é isso que dá encantamento à vida. Mesmo com o mundo quebrado, mesmo com gente bruta quebrando o mundo, estragando o rio, a floresta, quando nós cantamos, tudo isso se desmancha. Tudo isso se desvanece e o que aparece para nós são os encantamentos. É a maravilha de estar vivo nesse mundo que nós sabemos que ele é bom, mas tem gente que quer estragar ele. Então, o mundo é bom. Tem gente que acha que o mundo é ruim e reclama muito do mundo. Esse mundo, a gente ganhou ele para a gente cuidar dele, habitar ele com alegria, com contentamento e honrar a nossa mãe, a terra. Honrar. Significa que tudo que ela dá para a gente é bom. O ar é bom, as sementes são boas. Hoje de manhã eu fui pegar mamão no quintal e os passarinhos estão gostando tanto da minha distração que eu pego um, eles pegam 4. Os passarinhos tinham furado os mamão que amadureceram de ontem para hoje. Eu falei, bom, então esses que eles já furaram, eles estão comendo, eu não vou mexer com a comida deles. Peguei um mamãozinho que ainda estava sobrando lá e comi o mamãozinho. Olha que maravilha. Mesmo que eu não tivesse mais comida hoje, aquele mamão que eu comi de manhã, ele já me salvou o dia. Então, tem mais é que fazer igual os passarinhos. O que eles fazem? Cantam. Os passarinhos cantam de manhã, canta de meio-dia, canta de tarde. Quando vai começando a escurecer, tem alguns que se recolhem e tem outros que começam a cantar. É maravilhoso, né? Tem aquela mãe da lua, né? Os outros não vê ela de dia, deve ficar pensando assim, ela não canta. Estão pensando que não canta, porque quando a lua bonita está no céu, ela está no palco dela, ela está no cenário propício para ela. Aí tem as aves que vão cantar de noite, tem outros seres maravilhosos que vão cantar de noite. Às vezes, quando a gente está num lugar, na roça, na aldeia, no mato, e escapa dessa vida da cidade, fica num lugar onde você sente o dia e terminando devagarinho, você escuta aquela orquestra de sapinhos batendo tambor. Centenas deles. Tá, 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 e eles vão criando um ritmo tão bonito que a gente até dorme. Dorme. Porque eles têm harmonia. Eles não são barulhentos igual carro. Esse barulho feio que carro faz, moto. Como é que a gente vai dormir com carro e moto fazendo barulho? A gente dorme com o barulho da água, dos passarinhos, dos sapos. A natureza faz a gente descansar da comida, põe para dormir, acorda de manhã. A gente não deveria reclamar de nada. Mas os humanos são muito trapalhão. Os humanos acham que só eles é que sabem fazer as coisas. Só os humanos é que são sabidão. Eles que sabem cantar, eles que sabem fazer poesia, eles que sabem fazer casa, construir as coisas que a gente acha admiráveis. Agora tem uns parentes nossos que estão organizando uma mostra.
estão ensaiando uma mostra de arte indígena lá em São Paulo. E eles me chamaram para fazer um texto para o catálogo. Eu fiquei pensando, o que eu vou escrever num texto sobre arte? Fiquei com dificuldade de usar essa palavra arte, até que eu me lembrei que uma vez eu estava em São Paulo, naquela Bienal das Artes, e o Davi Yanomami foi lá visitar o trabalho de montar a exposição. Ele viu que eu tinha pintado uma coluna do prédio, uma coluna redonda, que eu tinha pintado a coluna com um grafismo desses do corpo, da gente pintar no corpo. E dentro desse grafismo, a gente tinha pedido para ele, para a gente pôr um trecho de uma frase do livro dele, A Queda do Céu. A frase é: Omam, o nosso Criador, foi o primeiro artista que existiu. Aí eu falei, então os nossos ancestrais sabiam fazer arte, só que eles não chamavam de artista, porque isso era a própria respiração e a vivência. Fazer um balaio, fazer uma rede, fazer uma cestinha, fazer um coité, fazer uma cuia, fazer uma buzina, fazer uma flauta, fazer um chocalho, tudo é arte, né? Não é, Jean? Tudo é arte. Sim. Mas os brancos separam tudo. Eles falam que tem uma pessoa que faz os instrumentos, e depois tem outra que sabe tocar os instrumentos. A gente fica aprendendo a cada dia. Agora eu estou aqui falando, sem cumprimentar a dona Elisa, que está ali, ó, naquela janelinha do lado. Agora eu vou fazer como se eu tivesse chegado no terreiro. Cheguei no terreiro da casa dela, ela está na janela, lá na sala, eu vou cumprimentar ela. Dona Elisa, boa tarde. Boa tarde, eu estou maravilhada, né, com a sua fala, estou viajando, né? Primeiro porque falou da Mãe da Lua, eu lembrei do meu avô, né? Quando eu era criança, e quando uma pessoa ria muito alto, falava muito alto, aí ele dizia, aquela pessoa parece a Mãe da Lua, ou seja, a Mãe da Lua é um pássaro, e ele canta, seria aquele vozeirão. Aí eu vi a Mãe da Lua, aí eu lembrei da comparação que meu avô fazia quando eu era criança, mas eu pensei também, né, nas pessoas que têm a voz, né, que a expressão, e eu consegui traduzir, né, o pássaro, a Mãe da Lua, para traduzir essas pessoas, né, que têm esse dom, essa habilidade. E fiquei pensando no mundo dos sonhos, né? O mundo, quando eu falo do mundo dos sonhos, eu entendo o mundo dos sonhos como a inspiração, né? Então, e aí às vezes eu estou falando do mundo dos sonhos e as pessoas perguntam se o mundo do sonho é interpretar. Eu digo, não, o mundo dos sonhos não é interpretar. Interpretar, adivinhar é da cultura de vocês. O mundo dos sonhos que eu, Elisa Pancararu, compreendo, que eu falo, é essa inspiração que a gente tem, que a gente recebe, não necessariamente dormindo. Aliás, a maioria das vezes estamos acordados, precisamos estar acordados. Mas é com muita alegria, né, muita felicidade, que essa feliz tarde, a tarde de hoje, em que eu encontro contigo e meus parentes que aqui estão, né, nessa sala virtual, né, por conta de algo que não nos pertence, né, a pandemia não pertence aos povos indígenas, no entanto, ela vem chegando e vem invadindo. Mas isso aqui, né, isso aí, nós estamos nessa roda de conversa, né? Maravilhosa conversa, né? Na segunda mostra de música Pancararu, né? Que acontece virtualmente por conta desse elemento novo,
não tão novo, né, já 2 anos, porém estranho. E aí, nessa segunda mostra, bem como a primeira mostra de música, Pancararu, nós trazemos diversos temas, né? E como saúde, educação, juventude, parto, parteiras, mas principalmente como esse canto, essa música tradicional, esse canto que eu vou fazer menção especial ao estuante, né? A conexão que ele tem com essas realidades diversas, né? Como esse canto tem essa relação com esse território, com esses nossos sistemas. Eu venho pensando em sistemas próprios, né? Sistemas próprios de educação, sistema próprio. E quando eu digo sistema próprio de educação, eu não estou falando ainda da escola, né? A escola é um elemento lá para outro momento. Sistemas próprios de saúde, mas principalmente a relação de convivência, o sistema de convivência com esses outros seres que não são apenas os humanos, né? E nós humanos somos um pouco autoritários, né? Em pensar que esse universo não há uma gestão compartilhada, mas requer uma gestão compartilhada, sim, né? E não somos nós, os humanos, que precisamos dar esse tom. Enfim, e aqui eu recebi eu eu, Alexandre, estivemos contigo lá no seminário Racismo e Antirracismo, o caso dos povos indígenas, lá na Cachoeira, né? Então, ali foi uma reflexão necessária de ser dada continuidade, principalmente nos tempos de hoje. Mas foi um momento, um encontro maravilhoso pela riqueza não apenas da contribuição, mas como podemos estar aprendendo uns com os outros, conversando, né? Conversando. E aí, nessa segunda mostra de música Pancararu, a gente traz Ailton Alves Lacerda Krenak, mais conhecido como Ailton Krenak, de Itabirinha. É um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro da etnia indígena Krenak. Ailton também é professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional. Então, nessa roda, nessa nossa conversa, essa roda de conversa, eu queria trazer para a nossa reflexão como você vê a relação dos nossos ancestrais, né, com os outros seres da natureza, né, com árvores, com água, com etc., embora você já tenha trazido muito nessa fala inicial. E boa tarde, né? Maravilha. Boa tarde, dona Elisa. Que bom. Eu brinquei dizendo que eu estava chegando ao terreiro da sua casa e te vendo pela janela, porque eu estava fazendo uma analogia, considerando que essa telinha é uma janela. Então, às vezes, tem 3 janelinhas na frente da gente, cada um cabe numa janelinha dessa. Mas o que é mais curioso é que tem muitas janelas, mas parece que não tem nenhuma porta. Então, esse mundo digital, esse mundo da internet, ele é um enigma para a gente ir decifrando também, assim como os sonhos, né? Eu gostei muito de ser referido aos sonhos, não só como aquele momento em que a gente dorme, mas especialmente aquelas experiências que nós temos quando estamos muito despertos. Porque é nessas confluências entre um instante de repouso, de descansar,
e um momento de uma atenção interior que pode vir das nossas orações, é quando nós ganhamos as cantigas. É quando vem as cantigas. Eu lembro que, quando eu era mais jovem, eu gostava muito de ler sobre toda a literatura que se referia às práticas de diferentes culturas, como, por exemplo, dos nossos parentes Kaiowá Guarani, ou dos Guarani. Eu gostava de ler, e uma vez eu fiquei muito feliz de saber que eles têm o costume de ganhar as cantigas deles no sono. Eles, quando estão sonhando, ganha a cantiga. Aí, aquela cantiga que ganhou quando está dormindo, quando está sonhando, desperta e fica repetindo ela para não perder, para não esquecer. Então, eu acho que é maravilhoso quando você pode ganhar uma cantiga quando está sonhando. O sonho, ele é um veículo, né? Ele é um veículo para ensinar para a gente práticas de cura, de cuidado, para alertar a gente também para coisas importantes que a gente está negligenciando no nosso cotidiano, na nossa vida. Gostei muito também, dona Elisa, da senhora lembrar que nós nos antecipamos fazendo aquele encontro sobre racismo contra povos indígenas, lá em Cachoeira, promovido pela Universidade Federal, né, com o campus lá do Recôncavo, né, Universidade Federal do Recôncavo, né, e o nosso Chay Felipe Milanes e todos aqueles professores e educadores daquela universidade que nos receberam lá, junto inclusive com o professor Cabenguele, né? O professor Cabenguele, aquele especialista em questões raciais, Cabenguele Ngama, né? E ele foi muito enfático em dizer que o racismo é uma peste que assola a humanidade. Não é uma coisa que acontece só nos Estados Unidos, onde os policiais brancos perseguem e matam pessoas que não são brancas, mas aqui no Brasil, em outros lugares, o professor lembrou que o racismo ele acompanha a própria história da humanidade e que nós precisamos evoluir para outras formas de relacionamento, onde a educação, não aquela da escola, mas a da convivência, aquela experiência comunitária, a experiência que é imprescindível e que é a fase em que as crianças pequenas não deveriam ir para uma escola separada do convívio com sua comunidade, com sua família. Mesmo para os brancos que vivem na cidade, eu tenho dito que eles deveriam cuidar da infância até os 7 anos e não despachar eles para uma escola. É claro que quando eu falo isso com os brancos, o pessoal classe média da cidade, eles ficam apavorados, porque eles não saberiam o que fazer com crianças dentro de casa. Agora, nesse período da pandemia, está acontecendo uma questão trágica, porque como essas pessoas urbanas não têm o costume de conviver com crianças, eles estão sendo obrigados a conviver com seus filhinhos pequenos, de 3 anos, 5 anos, até 10 anos, dentro de casa. E tem aumentado muitos conflitos domésticos. Eu acho que está demonstrado que eles esqueceram como é viver em família. Se a gente ampliar o conceito, eles esqueceram como viver em comunidade. Porque uma comunidade não é só o pai, a mãe e os filhinhos, que, aliás, cada vez são menos. As pessoas, quando têm 2, 3 filhinhos, eles já ficam em pânico. Imagina, então, nós que tivemos a bênção de poder ser 8, 11, às vezes 15, 16, de uma mesma linhagem de irmãos e irmãs, e juntando com os nossos primos, e formando coletivos de 60, 80 meninos e meninas, às vezes mais. Aqui na nossa aldeia Krenak, mesmo agora na pandemia,
quando a gente chega no final da tarde, só o casario das irmãs e irmãos aqui em volta junta bem umas 30 crianças brincando por aqui. E a gente não impede eles de brincar, pelo contrário, a gente estimula eles a brincar, porque a educação na infância é brincadeira. Não é ler e escrever. Eles querem obrigar as crianças a fazer essa experiência do letramento com 4 anos, 5 anos de idade. Que importância tem uma criança saber ler e escrever com 4, 5 anos de idade? Com 4, 5 anos de idade, uma criança precisa sonhar. Sonhar brincando, brincar sonhando. Eles têm que aprender a assoviar, cantar, plantar bananeira, pular, subir em árvore. Uma vez, eu fui entrevistado por uma revista que tinha o nome de Nova Escola. Lá nos anos de 81, 82, por aí. Era uma revista muito importante naquele tempo, e os educadores adoravam essa revista, porque a gente ainda não tinha Constituinte de 88, a gente era pré-constituinte, e também ainda não tínhamos um Ministério da Educação voltado para conteúdos. Então, tinha a experiência de escolas alternativas. Eu não sei se Dona Elisa é contemporânea dessa época, que estavam criando as escolas alternativas, que era exatamente porque a escola pública era tão ruim que os professores juntavam 4, 5 professores e criavam uma escola alternativa. Eu acho que é a turma do Paulo Freire. Inspirados em Paulo Freire, eles começaram a criar umas escolas alternativas. E escola de libertação, né, com aquelas teologias da libertação, com aqueles temas. E eu respondi, olha, educação, para mim, ler e escrever é tão importante quanto subir em árvore, correr, nadar. Ler e escrever é tão importante quanto saber subir numa árvore, andar de bicicleta, fazer um balaio e sair correndo. Isso é tão importante quanto ler e escrever. Isso virou uma frase dessa revista, que naquele tempo não tinha internet, óbvio. Essa frase foi impressa em muitos cartõezinhos, virou bilhete entre educadores, e muito mais tarde alguém me pergunta, Ailton, você continua achando que ler e escrever é tão importante quanto aprender a subir em árvore e andar de bicicleta? Eu falei, com certeza. No século XXI, mais ainda, seria importante que as crianças tivessem liberdade e apoio para eles viverem uma vida comunitária, não sozinhos, e muito menos oprimidos dentro de um prédio. É uma tristeza ver o jeito que os brancos vivem nos prédios. Eles vivem autoflagelados. Eles compram prédios para eles morar presos lá dentro. Então, é presídio de segurança máxima. Eles ainda põem um vigia na porta para vigiar eles. Então, eles precisam deixar as crianças ficar livres para aprender a viver. Nas nossas comunidades, ainda temos essa chance. Então, viva as escolas das aldeias indígenas, quando são os próprios pais, os primos, os irmãos, as tias, que fazem a merenda, que cuidam da escola, que abre a escola, fecha a escola, e que também acompanham a rotina das crianças, que são todos seus primos, sobrinho, neto, afilhado. Aqui a gente tem, já há cerca de 10 anos, todos os professores são da própria comunidade. A gente não deixa o professor de fora dar aula aqui. E a Universidade Federal de Minas Gerais formou uma geração de homens e mulheres, rapazes e moças, né, quando eles fizeram a magistratura, e todos eles estão habilitados a dar aula aqui na aldeia. Eles já formaram uma geração de meninos que já foi fazer concurso fora. Então, nós estamos lidando com essa educação, Elisa,
estamos lidando com essa educação dessa maneira também própria. Quando a gente fala educação, não é letramento. Quando a gente fala educação, é ir na beira do rio, acompanhar a roça, fazer uma tinta de genipapo, saber fazer uma pintura no corpo, aprender as cantigas, aprender, inclusive, a brincar uns com os outros de uma maneira boa. Não ficar com esse negócio de arminha, dando tiro um no outro, seguindo o exemplo desse sujeito que está agora ameaçando o Brasil aí, né, que fica dando tirinho para lá para cá. Ele não teve infância, coitado. Vai ver que eles botaram ele num depósito de criança quando ele era pequeno e ele cresceu traumatizado. Por isso que eu não gosto desse negócio de creche. Verdade, né? O presidente da República que foi criado em creche, depois ele fica revoltado. Quando cresce, faz muita violência, faz besteira. Talvez ele nem seja culpado, né? A culpa esteja nos que o antecederam, ou seja, os pais, enfim, os antepassados dele, né? Pois aqui em Pernambuco, eu sou professora, né? O meu ganha-pão e vinho é na educação escolar, e eu começo a docência em 1994. Então, eu pego o intermediário o divisor de águas, né? Então, eu vivencio toda essa discussão da educação escolar indígena específica e diferenciada, intercultural e bilíngue, como diz os documentos legais. Mas aqui em Pernambuco há uma frase célebre que diz o seguinte: educação se aprende mesmo na comunidade, e a escola sistematiza esses saberes. Então, e eu tenho pensado nesse sistema de educação, né, nesse sistema próprio de educação indígena, que é exatamente essa convivência que as crianças têm, né, que as pessoas aprendem, as gerações vão ensinando o canto, as práticas de cura. E eu fui uma criança que convivi com energia elétrica já aos 15 anos. Então, eu tive uma infância onde eu convivi, em especial, com as minhas mais velhas, com as mulheres pancararu, né? Então, eu considero o povo pancararu, meu povo, uma sociedade matriarcal também, porque nós temos um histórico de grandes lideranças mulheres, que, inclusive no cenário atual, como a Quitéria Pancararu, que eu penso que você conheceu, porque a Constituinte fala de homens, mas lá estavam nossas mulheres também. E aí eu convivi com mulheres parteiras, né? E a Mostra Pancararu, a segunda Mostra Pancararu de música, e a primeira traz essa figura emblemática, importante, que são as parteiras, mas com rezadeiras, curadeiras, cantadeiras, né? Então, aqui a palavra correta utilizada é cantadeira, que são as mulheres que cantam os tuantes, né? Tanto à frente dos rituais, seja ele qual for, né? Seja menina do rancho, corrida do umbu, seja nos processos de cura. E essa educação, né? Esse sistema de educação, diferente das paredes da escola, né? Que agora as pessoas estão levando as crianças com 6 meses, né? Eu não sei porquê, enfim. Mas esses objetivos e subjetivos, mas aí, Ailton, como é que você vê como essa música tradicional pode se conectar com essa nossa subjetividade, né? E a música tradicional, eu estou falando música, o canto, o tuante, mas eu estou pensando também, né, na sua fala inicial,
que a gente pensa canto pensando apenas nos humanos, né? Mas eu estou pensando canto, né? A sintonia, a sinfonia, né? Canto os sons, né? Não apenas a voz humana, mas a voz que é produzida nos instrumentos, né? Então, e aí eu lembrando da minha infância, eu também vi os instrumentos musicais, as flautas, as gaitas, que chama de gaita, né? O maracá, e os tuante na voz dos homens e das mulheres e dos jovens. E as crianças vão também, né, fazendo esse canto, né, mas sem esquecer dos outros seres, né, dos outros seres da natureza e da própria natureza, do som das águas, do som do vento, do som das aves. Aí queria trazer essa subjetividade que a música traz, essa relação com o nosso dia a dia, principalmente nesses tempos perversos que a gente está passando. Não nas nossas aldeias, né? Mas lá fora com as nossas aldeias. Na verdade, o que acontece ao nosso redor afeta também a nossa subjetividade. Nos alcança, mesmo nos territórios mais afastados da rota, digamos assim, da violência, está chegando em muitos lugares, né? A atividade do garimpo, as madeireiras, e mais recentemente, uma coisa que a gente pensava que a gente já estava livre, que é essa abordagem que a especulação fundiária está querendo fazer sobre territórios indígenas. Quer dizer, a gente não imaginava nos debates da Constituinte em 86, 87, que depois que nós conseguíssemos o reconhecimento dos nossos territórios, a gente tivesse que disputar com os nossos vizinhos a tendência invasora do vizinho. Essa tendência invasora, ela existiu, digamos, quando o horizonte do Estado brasileiro era aquilo que eles chamavam de integração. Eles queriam fazer a emancipação dos povos indígenas, achavam que a gente ia, todo mundo ser emancipado, e que iam ficar uma ou outra tribo na floresta, que eles depois iam também trazer para convivência com o mercado de trabalho e com a cultura do urbana, essa coisa. Esse era o horizonte do Brasil na década de 70 e até 80, quando eles tentaram, na Constituinte, impedir que a gente tivesse esses direitos garantidos. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muita água rolou nas corredeiras. E música, a água trouxe outras melodias, trouxe outras harmonias para nós pensarmos também que é possível construir mundos dentro de um processo de negacionismo e de ameaças. Nós podemos constituir mundos que são resilientes, que eles trabalham com a nossa cura do corpo, a nossa cura do estado mental. Porque, Elisa, tem acontecido um fenômeno muito grave na pandemia. Aumentou demais o número de pessoas que buscam cuidados médicos por sofrimento mental. Muita gente. Eles não estão suportando o baque da pandemia. Não é que eles pegam contágio de Covid, não. É que eles deprimem e começam a ter sofrimento mental. Quem tinha alguma tendência, alguma sensibilidade especial, está tendo que tomar remédio para dormir. É uma loucura, mas são milhões de pessoas que estão buscando medicação para dormir. Já que nós falamos em sonho, e a gente distinguiu sonhar de dormir, não é a mesma coisa, nós estamos vendo agora os civilizados tendo que tomar remédio para dormir. Olha que tragédia.
Parece que todo o sofrimento que eles imputaram aos nossos ancestrais está voltando para eles agora de uma maneira invisível. Um tipo de sofrimento que eles não cogitavam. E que não somos nós que estamos mandando isso para eles. Eu não estou saindo daqui para ir bater em ninguém. Eles estão apanhando por conta própria. Então, esse povo que anda fazendo confusão no mundo, eles vão esticando a corda, até uma hora que a corda vai bater neles mesmo. A gente tem que fazer o nosso canto, a gente tem que fazer a nossa harmonia, buscar uma harmonia com tudo que o Criador nos deu, seja na narrativa daqueles povos que têm uma cosmovisão ainda repleta de significado, que pode invocar seus xamãs, que pode chamar todas as constelações de seres que a sua cosmovisão institui. É tão bonito quando a gente vê nossos parentes que têm uma cosmovisão ainda tão evitada do contágio com o imaginário ocidental, que ele entroniza muitos valores errados, egoísmo, individualismo, aqueles que conseguiram escapar a essas necessidades, e principalmente aquela que o Davi Copenau Yanomami chama de povo da mercadoria, que é sem nenhuma outra maldade, mas as pessoas se rendem à vaidade de ter mercadoria. Mercadoria. Como se os objetos inanimados pudessem estar impregnados de sentido. É o que eles chamam de fetiche. São objetos cheios de fetiche. Por exemplo, um carro, o carro do ano, a moto do ano, a roupa do ano, toda essa besteira. Aí eu estava brincando outro dia, eu falei, será que alguém consegue calçar 4 pares de sapato? Só se ele ficar de 4. Porque as pessoas compram dezenas de sapatos por pura vaidade. Aqueles que puderam viver a infância com o pé no chão, sabem como que é bom pisar no chão. A gente só usa sapato para proteger o pé em lugar onde pode ter coisas que vão ferir o pé. Senão é para andar com o pé no chão. A terra, a nossa mãe, ela pega a energia da gente, purifica essa energia, filtra e devolve limpinha para a gente viver. Para a gente dormir depois repousando com alegria. E não essa palhaçada plástica que estão vivendo agora, esse sanitarismo escandaloso, onde as pessoas não querem nem pôr a mão no chão. Enfiar a mão na terra, então, não dá nem para imaginar. Eles querem as frutas tudo limpinha, brilhando. Eles querem o arroz todo brilhando. Eles querem a comida brilhando, o sapato brilhando. Então, tudo vira coisa. Cadê a vida? É lógico que vão ficar com saúde mental, vão ficar com debilidade mental, vão ficar com sofrimento mental, porque, em primeiro lugar, eles estão se isolando da Mãe Terra. Isolou da Mãe Terra, vai adoecer. E o primeiro isolamento começa com essa bobagem da mercadoria. Nós precisamos reagir a essa tendência das nossas aldeias se constituir em centros de consumo da mercadoria, do mercado. O mercado mesmo, aquele mercado que vende os enlatados, que vende um monte de coisa, que as prateleiras estão sempre brilhando, cheia de coisas para atrair os nossos olhos. E, às vezes, a gente fica atraído mesmo pelo perfume, pelo cheiro daqueles alimentos que ficam nas prateleiras. Então, tem uma reeducação do corpo que é necessária quando a gente já está se sentindo ameaçado, para a gente continuar sendo capaz de cantar a cantiga da terra. Né? Como é bonito a gente poder reunir as crianças, deitar no chão com elas, pôr a cabeça no chão, Krenunak, na língua dos Burum, Kren é cabeça, Krenunak, cabeça na terra. Então, botar a cabeça na terra, pegar o chocalhinho, balançar o chocalhinho e cantar. Nak awit burum rehe, nak awit burum rehe, burum mungri,
crucre, burum, mungri, crucre, nak nhau it, burum, re, nak nhau it, burum, re, burum, mungri, crucre, burum, mungri, crucre, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Knock out with burum re, knock out with burum re, burum mungri, crucre, burum mungri, crucre. A gente está falando que criança, crucre, crucre. A gente está falando que se a terra está feliz, as crianças estão com saúde. Se a terra está com saúde, as crianças estão felizes, alegres. Naquinhauito burum rehe. Essa gente está bem. Então, assim, é a comunhão com o território que cria saúde no corpo. Eu gostei muito quando as mulheres indígenas fizeram a última grande marcha sobre Brasília, grande encontro presencial, em que eles puderam dizer nossos corpos, nossos territórios. Essa afirmação das mulheres, nossos corpos, nossos territórios, ela me encheu de alegria, me deu muita alegria, principalmente porque eram, na sua grande maioria, quem conduziu aquela manifestação, as mulheres de quase todas as aldeias do nosso país, né? Estavam lá as mulheres que durante muito tempo ficaram confinadas nos seus territórios, porque ainda havia muito também machismo dentro do próprio movimento indígena. Eu me lembro quando Dona Quitéria vinha de lá do Brejo dos Padres, vinha lá de Tacaratu, né? Sim, Tacaratu. Vinha de lá daquela distância, andando de carroceria de caminhão, de ônibus, de tudo quanto era meio de transporte, chegava em Brasília, era aquele monte de guerreiros lá, principalmente o pessoal Terena, Chavante, Caiapó, que conseguiam vir em delegações grandes para brigar com o governo, lá nos anos de 82, 83, 85, eu era jovem, e eu vi aquela senhora corajosa, chegando com o jeito que ela vivia na aldeia, chegava em Brasília, e se fosse preciso, ela passava até um mês em Brasília, perfilada lá aquelas calçadas de prédio de Brasília, brigando, demandando para o governo, brigando com a FUNAI descaradamente negava os direitos da população indígena do Nordeste. Era como se a FUNAI fosse uma agência dedicada a demarcar a terra de povos que estavam em floresta e ignorar a demanda daqueles que estavam fora desse circuito, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas. A FUNAI ela discriminava internamente entre nós quem eram os índios que ela queria atender. E essa discriminação, ela incidia de uma maneira vergonhosa sobre as outras comunidades indígenas que eles consideravam que já eram aculturados. Então, eles discriminavam mesmo. Assim como fazem com os nossos parentes Kaiowá, no Mato Grosso, hoje, de largar eles na mão dos fazendeiros, lá levando tiro e paulada, e fica de costa para a tragédia que eles estão vivendo no Mato Grosso do Sul, né? Em outras regiões do Brasil também, ainda existe muita omissão. Então, mesmo quando a gente canta, dança para suspender o céu, a gente sabe também que nós temos que manter a resistência firme, porque o Estado brasileiro é colonial. Ele tem uma sanha colonial. Quando a democracia evolui, a gente consegue participar dos conselhos na cultura, na saúde, na educação. Quando os reacionários tomam o poder, eles acabam com esses conselhos todos, acabam com o financiamento, acabam com tudo. Cadê o Ministério da Cultura fazendo os pontos de cultura com a gente? Cadê a saúde promovendo a nossa participação nos distritos sanitários, nos conselhos?
Não, agora, a pretexto da pandemia, eles acabaram com tudo. E, mais recentemente, acabaram com o próprio Ministério da Cultura. Então, nós estamos, do ponto de vista da política do Estado brasileiro, nós estamos sem nada. Só vem violência do lado do Estado em direção aos nossos territórios. Então, nós temos que estar muito firmes, solidários uns com os outros, ampliar a articulação entre os nossos povos, né? Os povos do Nordeste, né, que estão no âmbito das organizações de articulação regional, precisam estreitar mais suas comunicação. Já que nós estamos tendo que usar a internet, que a gente amplie, então, esses diálogos também interculturais, interétnicos, na perspectiva de fortalecer politicamente também a nossa luta em relação à discriminação que o Estado faz dos nossos povos. Obviamente, isso ainda vai durar um pouco. Talvez a gente ainda tenha que nos virar até 22, 23, com essa prática agressora do Estado brasileiro. Mas nós estamos num festival de cultura e eu não aguento e acabo fazendo crítica também a esse estado de violência colonial que o governo pratica contra o nosso povo, né? Então, vamos dar um viva para a dona Quitéria, em memória a nossa querida guerreira, que nunca se ausentou das lutas em Brasília e nem em lugar nenhum. Que os encantados sempre iluminem a sua jornada e que ela também, com sabedoria e coragem, inspire aqueles que estão aqui para continuar a luta, para levar à frente os nossos direitos, promover também o contentamento, a alegria, as festas no terreiro. A única vez que eu fui à aldeia de vocês foi para um toré. Teve uma festa muito, muito bonita e Dona Quitéria estava à frente, foi no terreiro da casa dela. Eu guardo até hoje essa lembrança com muito carinho, eu nunca me esqueço. De vez em quando eu tenho a oportunidade de compartilhar com a minha família ou com outras pessoas a alegria de ter conhecido um território cercado, né, pela colonização antiga, mas que mantinham ainda uma fortaleza espiritual para poder enfrentar a luta, porque é isso mesmo. Não basta a gente ter coragem, a gente precisa ter proteção também. Porque só valentia não garante a gente, não. Valente todo mundo é, né? Nossos vizinhos também são valentes. A gente precisa de proteção. E isso vem dos nossos ancestrais, vem dos nossos rituais, vem da prática cotidiana, daquilo que a gente chama de costume, de tradição. Eu fico muito feliz de ver que entre os Pancararu tem uma geração grande de rapazes e moças que estão cada vez mais promovendo sentido da cultura, seja nas artes plásticas, na música, nisso que a cultura externa também aprecia como arte. Então, é importante que os nossos jovens consigam dialogar com esse mundo contemporâneo, né? As chamadas artes contemporâneas, onde se inclui a música do Jean, se inclui as artes plásticas do Aslan, que se inclui a filmografia do Xande, os vídeos, os documentários, onde se inclui aí, gente, todo o repertório artístico, musical, poético, conceitual, que as nossas crianças podem também receber no cotidiano, para que quando eles fizerem a passagem para a experiência da educação escolar, que eles já estejam imunizados, que eles estejam fortalecidos para continuar essa jornada
a jornada de transição entre uma geração e outra, disso que nós chamamos de nossa tradição, nossa cultura. É muito bom a gente poder ver os jovens aprendendo e valorizando, tendo orgulho da sua própria tradição. Ailton, parece que a nossa sala vai cair, né? Tem esse negócio também que ele limita o tempo da gente. Aí, Alexandre, cadê você? Dá tempo a gente ir? Alô? Sim. Então tá correto. Um pouquinho, Dona Elisa, porque eu fiz uma longa fala agora, esquecendo que eu tinha uma interlocução muito boa, mas eu queria comemorar a memória da nossa querida, que eu Dando conheci. Um viva. Dando um viva, não é isso? Maravilha. Viva Quitéria, né? Quitéria vive, né? Quitéria vive porque... E na tua... mas nós estamos em interlocução porque nós estamos em sintonia, né? Eu estou usando a linguagem da internet, eu estou conectada à sua fala, a minha mente está conectada, né? E ao falar de Quitéria, e a sua visita ao território Pancararu, eu fiquei lembrando que ela cantava, né? Ela cantando no terreiro, né? Ela, além de ser essa liderança que fez essa militância pela educação, pela saúde, pela terra, pela subsistência, mas também cantava nos terreiros, nos rituais, e eu fiquei pensando que o canto, para nós, aqui em Pancararu, ele é parte fundamental no processo de cura, né? Mas, em nome da segunda mostra de música Pancararu, feliz a tarde de hoje, em que nós conversamos com o nosso parente Ailton Krenak, gratidão, né, por tanta experiência, tanta sabedoria, né, tanta beleza, né, nas palavras, né, como através das palavras ele traduz, o Ailton traduz esse mundo maravilhoso necessário enxergar. Uma gratidão pelo dia de hoje e muito feliz por estar ouvindo, falando, aprendendo e trazendo essas memórias, né? E que essas memórias vai fazendo esse percurso até os dias de hoje e nos mostrando que o mundo é belo e que nós podemos enxergar e conviver com essa beleza.